A água gelada do lago engoliu meu corpo instantaneamente. Meu marido tinha acabado de empurrar minha cadeira de rodas do pier. Naqueles segundos, quando meu ar estava quase acabando, um milagre aconteceu. Minhas pernas, que estiveram paralisadas todo esse tempo, de repente conseguiram se mover. Nadei lentamente até a margem. Antes que a história comece, por favor escreva nos comentários de qual estado do Brasil você está nos assistindo. Não se esqueça de curtir e se inscrever para que este canal continue a crescer e a trazer histórias ainda mais interessantes. Os raios de sol da manhã penetravam pelas frestas das cortinas do quarto, tocando meu rosto com calor. Abri os olhos devagar, sentindo os restos do sono. A cama ao meu lado estava vazia. No entanto, o aroma de café, recém-coado vindo da cozinha, indicava que meu marido, Tiago, já havia acordado. Dei um sorriso fraco. Fazia 6 meses desde aquele terrível acidente que me roubou a liberdade. Um caminhão perdeu o controle e bateu no carro em que estávamos. Tiago escapou apenas com ferimentos leves. Eu, por outro lado, tive que aceitar uma verdade amarga. Minha coluna sofreu um impacto severo que deixou minhas 2 pernas paralisadas. A partir daquele dia, meu mundo se resumiu a uma cadeira de rodas. Perder a capacidade de andar foi o golpe mais duro da minha vida. Além disso, o acidente ocorreu logo após a morte da minha mãe por um ataque cardíaco. Minha mãe deixou para mim, como filha única, toda a sua empresa e os bens da família. Toda aquela riqueza parecia sem sentido quando eu não podia mais correr livremente, dançar ou simplesmente caminhar pelo parque sem a ajuda de terceiros. Mas, no meio desse desespero e escuridão, Tiago se tornou meu anjo salvador. Ele assumiu todas as responsabilidades. Ele administrava a empresa, cuidava de mim com amor sem limites, me dava comida na boca quando eu não tinha apetite e sempre sussurrava palavras reconfortantes quando eu chorava no meio da noite, lamentando o meu destino. A porta do quarto se abriu silenciosamente. Tiago entrou, trazendo uma bandeja com meu café da manhã favorito, mingau de aveia e uma xícara de chá quente. Seu rosto bonito estava sempre adornado com um sorriso sincero que fazia meu coração derreter. Bom dia, minha princesa, cumprimentou Tiago com sua voz suave de barítono. Ele colocou a bandeja na mesa de cabeceira e deixou um beijo leve na minha testa. Como você dormiu? A lombar ainda dói? Bom dia, meu amor. Muito melhor, respondi, pegando a mão dele. Obrigada por preparar tudo isso. Você deve estar muito cansado, já que ficou até tarde ontem revisando os documentos do escritório. Tiago balançou a cabeça lentamente, acariciando meus cabelos com ternura. Para minha esposa mais linda, não existe a palavra cansaço. Eu só quero que você tenha o melhor. Ah, sim, não se esqueça de beber o chá. Adicionei um pouco de mel para te aquecer. Depois do café da manhã, preciso dar um pulo no escritório para pegar uns documentos. E depois vamos para nossa chácara na serra, perto do lago. Você precisa de ar puro para não ficar entediada em casa. Eu concordei docilmente. O plano para uma curta viagem à chácara no lago já vinha sendo discutido há alguns dias. Tiago insistiu muito em ir para lá, afirmando que a vista do pôr do sol sobre o lago seria muito benéfica para a minha terapia mental. Depois de se certificar de que eu havia começado a comer, Tiago se despediu e saiu do quarto. Logo, o som do motor de seu carro se distanciou do quintal. Respirei fundo, olhando para o chá quente na mesa de cabeceira. De repente, a porta do quarto se abriu novamente. Desta vez, quem entrou apressada foi Dona Lourdes, nossa governanta, que trabalhava para mim desde a época em que eu era saudável. Seu rosto estava pálido e sua respiração ofegante, como se tivesse acabado de correr uma maratona. Em sua mão, ela segurava um espanador de pó, mas o objeto tremia violentamente em seu aperto. Dona Lourdes fechou a porta do quarto com força e a trancou por dentro. Seu comportamento incomum me fez franzir a testa em confusão.
Lourdes, o que foi? Por que você está trancando a porta? Perguntei surpresa, largando a colher. Dona Lourdes rastejou até a cama. Seus olhos vasculhavam o quarto descontroladamente, como se quisesse ter certeza de que não havia ninguém, escondido em algum canto. Aproximando-se de mim, ela se inclinou e sussurrou com uma voz muito baixa e trêmula. Dona Clara, por favor, me escute com muita atenção. A senhora não pode beber este chá e imploro-lhe, não vá para o lago com o seu Tiago hoje. As palavras de Dona Lourdes soaram com lágrimas nos olhos. Fiquei atônita. Seu aviso parecia estranho e ilógico. Por que ela estava me proibindo de beber o chá preparado pelo meu próprio marido e por que eu não deveria ir para a chácara? O que você quer dizer? Este chá foi preparado pelo Tiago e a viagem para o lago foi planejada por nós dois. Não diga bobagens. Você está doente? Tentei encontrar uma explicação lógica para o pânico dela. Lágrimas escorreram pelo rosto de Dona Lourdes. Ela balançou a cabeça rapidamente. Eu não tô doente, Dona Clara. Eu ouvi sem querer uma conversa telefônica do seu Tiago ontem à noite no escritório dele. Eu ia levar um café, mas a porta estava entreaberta. Eu o ouvi dizer que tudo estava pronto para hoje. Ele disse que o sonífero no chá a deixaria fraca e ninguém suspeitaria de nada se a senhora caísse no lago, porque as rodas da sua cadeira escorregariam acidentalmente. Meu coração pareceu parar com as palavras de Dona Lourdes. O sangue nas minhas veias congelou. Olhei horrorizada para o chá no copo de vidro. Seria isso verdade? Não, não podia ser. Tiago é o homem que me ama profundamente. Ele até sacrificou seu tempo livre para cuidar de mim. Uma inválida. Dona Lourdes devia ter ouvido mal. Você deve ter escutado mal. Tiago estava falando sobre negócios. Talvez sobre um novo projeto no lago. Você não deveria acusar meu marido de forma tão leviana. Minha voz subiu um pouco, escondendo o pânico que lentamente se aproximava do meu coração. Dona Lourdes imediatamente caiu de joelhos ao lado da minha cama, agarrou minha mão e apertou com força. Juro por Deus, Dona Clara, eu não tô mentindo. Eu trabalho para sua família desde que sua falecida mãe era viva. Eu a considero minha família. Por favor, não vá para aquele lago. Estou com um pressentimento muito ruim. Olhei profundamente nos olhos de Dona Lourdes. Não havia mentira ali, apenas um medo sem limites. Meus pensamentos se embaralharam. Fragmentos de memórias começaram a vir à tona. De fato, nos últimos dias, o chá de Tiago parecia um pouco mais amargo e toda vez que eu bebia, caía num sono muito pesado até a manhã seguinte, de modo que não me lembrava de nada. Também me lembrei de como Tiago insistiu na viagem para a chácara exatamente nesta semana. A previsão do tempo não era favorável e frequentemente chovia à tarde. Seria possível que o homem que dormia ao meu lado todas as noites, o homem que enxugava minhas lágrimas, era aquele que estava planejando a minha morte? De repente, uma onda de náusea subiu à minha garganta. Fui tomada por um enorme dilema. Por um lado, eu amava muito Tiago e confiava plenamente nele. Mas, por outro, meu instinto de mulher, que sobreviveu a um acidente fatal, dizia que eu não deveria ignorar o aviso de Dona Lourdes. Tudo bem, Lourdes, eu não vou beber este chá. Por favor, jogue-o na pia do banheiro agora mesmo, ordenei com a voz trêmula. Dona Lourdes levantou-se imediatamente e levou o copo para o banheiro. Quando ela saiu, respirei fundo, tentando controlar minhas emoções. Lourdes, eu ainda tenho que ir pro lago com o Tiago. Dona Clara, não faça isso, interrompeu Lourdes, com o rosto pálido. Me escute primeiro. Se eu cancelar a viagem, de repente, Tiago vai desconfiar. Se ele realmente está tramando algo, ele encontrará outra maneira, possivelmente muito mais perigosa, e eu não estarei preparada.
Eu tenho que ir para provar se suas palavras estão certas ou se é apenas um mal-entendido, mas eu preciso da sua ajuda. Pedi a Dona Lourdes que pegasse meu celular antigo, que eu não usava há muito tempo, na gaveta da penteadeira, além de um saco plástico hermético, daqueles usados para guardar remédios. Liguei o celular, certifiquei-me de que a bateria estava carregada e ativei o modo de gravação de áudio oculta. Coloquei o celular no saco, fechei-o bem para que ficasse à prova d'água e depois o enfiei em um bolso secreto do casaco grosso que eu planejava usar hoje. Lourdes, se eu não voltar até amanhã de manhã, ou se algo de ruim acontecer comigo, você deve ir imediatamente ao Dr. Carlos. Você sabe onde fica a casa do nosso advogado da família. Conte a ele tudo o que você ouviu. Dona Lourdes assentiu, soluçando baixinho. Tá bem, Dona Clara. Farei tudo o que a senhora mandar. Por favor, tome muito cuidado. Quando o Tiago voltou para casa, 1 hora depois, eu já estava arrumada e sentada na minha cadeira de rodas, fingindo que estava tudo normal. Tiago pareceu muito feliz ao ver o copo de chá vazio na mesa de cabeceira. Ele achou que eu tinha bebido. Com ternura, ele me ajudou a entrar no carro, dobrou minha cadeira e aguardou no porta-malas. Durante toda a viagem, até a chácara no lago, meu coração bateu descompassado. Eu orava mentalmente, esperando que todas as minhas suspeitas e os avisos de Lourdes fossem um grande erro. Eu esperava que meu marido realmente me amasse de forma sincera. A viagem até a serra levou cerca de 2 horas a partir do centro da cidade. A atmosfera no carro parecia opressiva para mim. Embora Tiago constantemente colocasse nossas músicas românticas da MPB favoritas e contasse histórias do passado, cada risada e sorriso dele agora parecia uma máscara, escondendo sua verdadeira face. Fiz o possível para retribuir seus sorrisos, rir nos momentos certos e fingir que estava um pouco tonta, insinuando que o sonífero do chá matinal estava começando a fazer efeito. Nossa chácara da família ficava bem distante da estrada principal. Era cercada por uma densa mata atlântica e tinha acesso direto a um lago natural profundo e isolado. Não havia outras casas por perto. Antigamente, este lugar era o meu refúgio favorito e o da minha mãe para descansar. Mas agora, olhando pelo vidro do carro para a água calma e escura, este lugar parecia um túmulo aguardando minha chegada. Tiago estacionou o carro no pátio da chácara. Ele saiu, pegou minha cadeira de rodas e me ajudou a sentar nela. O vento da tarde soprava forte, trazendo um frio cortante. Eu me encolhi mais no casaco, verificando se o celular no bolso secreto estava gravando todos os sons ao redor. O ar está tão fresco, não é? Exatamente como eu disse, falou Tiago, empurrando minha cadeira pelo caminho de pedras até o pier de madeira que avançava sobre o lago. O pier estava deserto. A água do lago refletia os raios do sol poente que começavam a adquirir um tom vermelho alaranjado. A atmosfera, que deveria ser romântica, me deu arrepios. Meu instinto de sobrevivência gritava, ordenando-me que pedisse a Tiago para voltar para dentro da casa. Mas minha língua parecia paralisada. Eu ainda tinha muita esperança de que ele apenas quisesse assistir ao pôr do sol comigo. Tiago parou minha cadeira bem na beira do pier. Diante de nós estendia-se a superfície ampla e profunda do lago. Eu via meu reflexo pálido na superfície da água. Amor, olhe para lá. O sol está tão lindo, disse Tiago. Suas mãos repousavam nas alças da minha cadeira. Sua voz soava muito calma, calma até demais. Sim, muito lindo. Tiago, mas está muito frio aqui. Podemos voltar para dentro. Estou um pouco tonta, eu disse, tentando provocar uma reação dele. Em vez de virar a cadeira, o aperto de Tiago nas alças apenas se intensificou. Senti a cadeira vibrar quando ele começou a puxá-la um pouco para trás, como se estivesse se preparando para um empurrão. Meu coração bateu tão forte que parecia que ia saltar do peito. O aviso de Dona Lourdes soou novamente em meus ouvidos de forma muito clara. De repente, Tiago se inclinou para frente,
aproximando a boca do meu ouvido. Sua respiração estava fria. Não havia mais notas ternas ou amorosas em sua voz. Restava apenas um frio aterrorizante. Morra, idiota. Logo tudo será meu, sibilou Tiago com uma voz cheia de ódio. Antes que eu pudesse processar aquela frase cruel, Tiago empurrou minha cadeira para frente com toda a sua força. O mundo girou. Meu corpo, junto com a pesada cadeira de ferro, voou pelo ar, pairando por um momento antes de atingir a superfície do lago com um grande estrondo. A água, inacreditavelmente gelada, engoliu todo o meu corpo instantaneamente. A dor do impacto na água queimou minha pele. Abri os olhos, mas só vi escuridão e água turva. Bolhas de ar escaparam da minha boca enquanto eu gritava silenciosamente debaixo d'água. A cadeira de ferro puxava meu corpo rapidamente para o fundo escuro do lago. O cinto de segurança que antes servia para me proteger agora havia se tornado uma corrente mortal, aprisionando meu corpo. Meus pulmões começaram a queimar. Eu precisava de ar. Um medo imensurável paralisou minha mente. O rosto de Tiago. Seu sorriso cínico e suas últimas palavras passaram pela minha cabeça como um filme ruim. O homem que eu mais amava, a quem eu confiava minha vida inteiramente, acabou sendo um monstro que planejou minha morte por causa de riqueza. A dor no meu coração superou o frio da água do lago. Aquela traição destruiu minha alma por completo. No momento em que minha consciência começou a desaparecer e a escuridão cobriu minha visão, um choque elétrico incrivelmente forte percorreu minha espinha. O choque da traição extrema, a água gelada e a ameaça real de morte causaram uma liberação maciça de adrenalina em meu corpo. Inexplicavelmente, a barreira invisível que vinha bloqueando os nervos das minhas pernas o tempo todo foi instantaneamente destruída. Sem perceber, mexi os dedos dos pés. Um calor estranho correu das minhas coxas até os meus pés. Minhas pernas, que por 6 meses pareciam mortas e inúteis, de repente sentiram a pressão da água. O desejo de viver explodiu em meu peito. Eu não devia morrer assim. Eu não deixaria esse assassino vencer e levar tudo o que pertencia à minha família. Reunindo minhas últimas forças, tatei o cinto de segurança na minha barriga. Meus dedos, dormentes de frio, lutavam com dificuldade para pressionar o botão do fecho. 1 segundo, 2. Clique. O cinto se soltou. O peso da cadeira me libertou imediatamente e ela afundou para o fundo do lago. Movi minhas pernas, tentando me empurrar na água. Um milagre. Minhas pernas realmente obedeceram aos comandos do cérebro, embora os movimentos ainda fossem rígidos e fracos. Esse empurrão foi suficiente para me dar impulso. Nadei com todas as minhas forças em direção à luz fraca na superfície. Meus pulmões estavam no limite. Pareciam que iam explodir a qualquer momento. Só mais um pouco, só um pouquinho, gritava minha voz interior. Finalmente, minha cabeça rompeu a superfície. Inspirei profunda e avidamente, puxando o máximo de ar possível sem fazer nenhum som. Limpei meu rosto molhado e imediatamente me escondi sob o escuro pier de madeira. Abracei um pilar de madeira coberto de musgo para não afundar novamente. Todo o meu corpo tremia violentamente, meus dentes batiam, mas me forcei a ficar parada. No pier, logo acima de mim, ouvi passos se aproximando. Prendi a respiração, ouvindo com atenção. E aí, tudo pronto? Soou uma voz feminina. Meu coração se apertou novamente. Era a voz de Beatriz, minha melhor amiga desde os tempos da faculdade. A amiga que sempre me visitava, me trazia frutas e chorava comigo, lamentando minha paralisia. Tudo ocorreu perfeitamente, respondeu Tiago. Sua voz soava alegre e despreocupada, como se ele tivesse acabado de jogar o lixo fora e não assassinado sua própria esposa. Aquela idiota caiu no fundo do lago junto com a cadeira dela. Com o sonífero que eu estava dando desde ontem, ela não teve forças para resistir.
Só nos resta esperar algumas horas antes de eu ligar para a polícia e fingir histeria porque minha esposa deficiente escorregou e caiu no lago. Ouviu-se a risada contida de Beatriz. Seus passos se aproximaram e, através das frestas nas tábuas do pier, vi Beatriz abraçar Tiago com ternura. Finalmente, meu amor, passei 6 meses tendo que interpretar o papel de amiga prestativa, ouvindo as reclamações chatas dela. Eu já estava enjoada de olhar para a cara dela, disse Beatriz em um tom cínico. Agora, todos os ativos da empresa, a chácara e o dinheiro no banco passarão para você como único herdeiro. Poderemos nos casar oficialmente e ir embora daqui. Claro, querida, tudo isso é por nós, respondeu Tiago, beijando os lábios de Beatriz. Lágrimas quentes rolaram pelas minhas bochechas frias. A dor física do frio não era nada comparada à destruição do meu coração. Meu marido e minha melhor amiga planejaram meu assassinato a sangue frio. Eles jogaram pelas minhas costas, riram do meu sofrimento e esperaram pacientemente pelo momento certo de se livrarem de mim pela herança da minha mãe. Fechei os olhos com força. A mulher fraca e paralisada, chamada Clara, se afogou e morreu no fundo deste lago. A pessoa que agora estava debaixo do pier era uma nova alma. A tristeza e a dor no meu coração evaporaram gradualmente. Elas foram substituídas pelo fogo feroz da raiva. Uma vingança fria e mortal começou a tomar conta dos meus pensamentos. Eu me certificaria de que ambos pagassem caro por cada lágrima minha e por cada traição deles. Agora eu tinha que sobreviver. Eu precisava encontrar uma maneira de sair deste lago sem ser notada e me vingar da maneira mais dolorosa possível para eles. Toquei o bolso do meu casaco, tateando o saco hermético que protegia meu celular. A gravação da conversa deles acabara de se tornar minha primeira arma. A guerra tinha apenas começado. O tempo parecia ter parado enquanto eu me escondia sob o pier de madeira molhado e coberto de musgo. A noite descia lentamente, substituindo a luz do pôr do sol por uma escuridão densa e sinistra. O ar perto do lago ficou muito frio, gelando até os ossos. Parte do meu corpo ainda estava submersa na água gelada. Com as 2 mãos eu abraçava com força o suporte do pier para não ser levada pela correnteza. Meus dentes continuavam a bater incontrolavelmente e meus lábios já deviam estar roxos. Lá em cima, os passos do meu marido e de Beatriz, aquela traidora, finalmente se distanciaram e desapareceram. Ouvi vagamente o motor do carro dar a partida e eles saíram do terreno da chácara. Eles saíram de propósito para criar um álibi falso. Possivelmente iriam a um restaurante ou a um posto de gasolina antes de meu marido retornar à chácara e, com gritos histéricos, relatar que sua esposa, inválida, escorregou no lago e se afogou. O plano era muito bem elaborado, cruel e desumano. Eu sabia que não podia ficar ali. Se ficasse mais tempo, a água gelada do lago me mataria lentamente de hipotermia. Criei coragem, soltei o pilar de madeira e nadei para longe do pier. Dirigi-me para a margem, que era coberta por arbustos densos e mato alto selvagem. Cada movimento das minhas pernas na água era muito doloroso. Os músculos das pernas que não eram usados para suportar peso há 6 meses agora estavam trabalhando no limite. Parecia que milhares de agulhas estavam perfurando minhas panturrilhas e coxas ao mesmo tempo. Após uma luta agonizante contra a água, minhas mãos finalmente tocaram a lama fria e escorregadia. Na margem, arrastei meu corpo para a terra seca, respirando com dificuldade. Minhas forças estavam completamente esgotadas. Fiquei deitada de bruços na terra suja, deixando meu peito subir e descer, inalando o ar úmido da noite. O casaco grosso que eu vestia agora havia se tornado insuportavelmente pesado, pois absorvera muita água. Mas não ousei tirá-lo, pois no bolso secreto estava o celular com a gravação que provava o crime deles. Assim que reuni um pouco de força para engatinhar mais para o interior,
O som estridente de uma sirene quebrou repentinamente o silêncio da noite. Meu coração bateu descompassado. Através dos arbustos vi luzes vermelhas e azuis piscando por entre as árvores. Devia ser a polícia e os bombeiros. Meu marido agiu mais rápido do que eu imaginava. Ele já havia começado sua encenação. Vagamente por entre as árvores ouvi a voz dele. Soava muito rouca e em pânico, uma atuação perfeita. Socorro! Minha esposa caiu. Por favor, encontrem-na. Eu imploro. Ela estava em uma cadeira de rodas e não sabe nadar. Por favor, salvem a minha esposa. Lágrimas de raiva voltaram aos meus olhos. Como ele é nojento! Ele gritava por ajuda como se fosse um marido enlutado e com o coração partido, embora tivessem sido suas próprias mãos a me empurrarem para a morte. Os feixes brilhantes das lanternas começaram a vasculhar a superfície do lago e a área ao redor do pier. Os socorristas começaram a descer e inspecionar o local. Eu precisava sair dali imediatamente. Se a polícia ou os bombeiros me encontrassem agora, eu não teria nenhuma prova física sólida, além da gravação no celular, que poderia ter sido danificado pela água. Meu marido tinha dinheiro, poder e um álibi muito forte. Ele poderia facilmente distorcer os fatos, dizer à polícia que eu estava tendo alucinações devido ao trauma do acidente ou me acusar de um transtorno mental. Ele poderia tirar o celular de mim sob o pretexto de querer me acalmar. Eu não devia ser pega até ter um plano bem pensado. Reunindo minhas últimas forças, comecei a rastejar pelos arbustos, me afastando da chácara. Os espinhos afiados dos galhos selvagens arranhavam meu rosto e braços, deixando uma dor ardente. Mas eu não prestei atenção a isso. De repente, uma cãibra forte travou minha perna direita. Caí no chão, coberto de folhas secas, gemendo de dor e segurando a panturrilha. As lágrimas fluíam involuntariamente. Meu corpo atingiu seu limite. Tudo começou a escurecer diante dos meus olhos, e o frio penetrou até o meu coração. A minha jornada terminaria nesta mata escura. Não faça barulho, fique quieta no chão. De repente, uma voz rouca e grave sussurrou da sombra de uma grande árvore à minha frente. Estremeci, quase gritei de medo. Tentei rastejar para longe, mas meu corpo não obedecia mais. Da escuridão emergiu a sombra de um homem. O luar, que rompia as nuvens, iluminou um homem idoso, de pele curtida pelo sol, usando um chapéu de palha e uma jaqueta gasta que cheirava a peixe. Um pequeno binóculo pendia de seu pescoço e ele segurava uma rede de pesca na mão. Quem? Quem é o senhor? Não, me toque. Sussurrei, reunindo o resto de minhas forças e me preparando para resistir. O homem se agachou ao lado, mantendo distância para não me assustar ainda mais. Seu rosto enrugado irradiava calma e compaixão. Meu nome é Seu Zé. Sou pescador. Costumo pescar do outro lado do lago. Não tenha medo, não sou um homem mau. Desde o final da tarde, eu estava observando de longe. Eu vi o que aquele homem fez com a senhora no pier. Meus olhos se arregalaram. O senhor viu? Seu Zé acenou lentamente com a cabeça. Seu rosto refletia uma raiva contida. Sim, senhora. Eu vi como ele empurrou a cadeira. No começo achei que tinha visto coisas, mas quando ele simplesmente foi embora no carro e depois voltou com a polícia chorando de mentira, percebi que algo estava errado. Eu andei pela margem porque tinha certeza de que a senhora tentaria se salvar. Venha, a senhora não pode ficar aqui. Logo a polícia trará cães farejadores. A senhora vai morrer de frio se não se aquecer. Olhei nos olhos de Seu Zé, procurando o menor indício de mentira, mas não encontrei. Meu instinto me dizia que esse velho era o único anjo da guarda enviado por Deus para mim esta noite. Sem pensar duas vezes, acenei fracamente com a cabeça. Seu Zé rapidamente largou sua rede e me ajudou a levantar. Ele apoiou meu corpo trêmulo. Caminhamos, mancando pela escura Mata Atlântica, evitando a estrada principal para que a polícia, ainda ocupada vasculhando o lago, não nos visse. Cada passo era uma tortura.
mas seu Zé continuou a me encorajar com sussurros. Depois de caminharmos bastante, chegamos a uma estrada de terra. Escondida da rodovia principal, havia lá uma caminhonete velha com a pintura descascada. Na carroceria, havia caixotes de feira vazios com cheiro de vegetais e peixe. Suba na carroceria, senhora, esconda-se atrás dos caixotes e cubra-se com esta lona grossa. Não faça nenhum som até chegarmos à minha casa, instruiu seu Zé, ajudando-me a subir na caminhonete. Imediatamente, encolhi-me em um canto, puxando a lona grossa e empoeirada sobre mim. O cheiro de terra, vegetais podres e peixe misturou-se, mas agora esse cheiro me parecia mais agradável do que o perfume nojento do meu marido. O motor do carro rugiu de forma áspera e o veículo velho começou a rodar lentamente pelas estradas escuras de terra. Durante todo o caminho, abracei meus joelhos com força, rezando para que não fôssemos parados por uma patrulha da polícia. Após cerca de 30 minutos, que pareceram uma eternidade, o carro finalmente parou. O motor desligou. Seu Zé puxou a lona para trás e me estendeu a mão. Havíamos chegado a um humilde casebre de madeira e pau, a pique, localizado nas margens de um rio isolado, longe do barulho da cidade e longe do meu marido. Seu Zé me conduziu para dentro do seu casebre. O cômodo era muito simples, iluminado apenas por uma lâmpada amarela fraca. Sente-se nesta cadeira, senhora. Vou ferver uma água e trazer roupas secas. Minha esposa faleceu há alguns anos, mas as roupas dela ainda estão bem guardadas. A senhora se importa de usá-las, disse seu Zé, educadamente. Sentei-me na cadeira de madeira que rangia, olhando ao redor. Este casebre era o refúgio perfeito. Enquanto seu Zé ia para a cozinha, tirei o celular do bolso do casaco com as mãos trêmulas. Abri lentamente o saco hermético. Meu celular ainda funcionava. A tela piscava, indicando que a bateria estava acabando, mas a gravação de áudio havia sido salva em segurança. Respirei fundo, enxugando as lágrimas que voltaram a cair. Esta noite eu havia perdido tudo. Meu marido, minha amiga e minha confiança. Mas nesta mesma noite, eu recuperei minha vida e minhas pernas. Seu Zé voltou com uma xícara de chá de gengibre fumegante e uma pilha de roupas limpas e secas. Beba, senhora. O gengibre vai afastar o frio do seu corpo e depois troque de roupa imediatamente. Estamos seguros aqui. Ninguém conhece este lugar além dos pescadores locais. Aceitei a xícara com as duas mãos. O calor do chá de gengibre aqueceu minha garganta, trazendo um pouco de conforto em meio a esse sofrimento. Obrigada, seu Zé. Não sei como lhe agradecer. Se o senhor não tivesse me encontrado, eu teria morrido hoje. Seu Zé sorriu genuinamente, mostrando as rugas nos cantos dos olhos. As pessoas devem ajudar umas às outras, senhora, especialmente quando vem uma injustiça. Descanse. Amanhã, de manhã, pensaremos no que fazer em seguida. Pessoas más como seu marido não podem vencer. As palavras de seu Zé acenderam novamente meu espírito de luta. Sim, meu marido não devia vencer. Essa encenação deveria terminar com ele. E Beatriz chorando lágrimas de sangue. Eu reuniria todas as minhas forças neste casebre decadente. E quando chegasse a hora, eu sairia para destruir, sem deixar vestígios. O canto dos pássaros e o som das pequenas ondas do rio acordaram após um sono muito agitado. Abri os olhos devagar, olhando para o teto de palha do casebre. De repente, uma série de memórias terríveis da noite passada caiu sobre mim como um golpe de martelo. Não era um pesadelo. Eu realmente havia sido traída, atirada no lago e agora estava escondida no casebre de um pescador. Tentei levantar da cama improvisada de esteira forrada com um colchão fino. Uma dor incrível percorreu todo o meu corpo. Os músculos das minhas costas e das minhas pernas estavam muito rígidos e doíam como se tivessem sido espancados repetidamente. Mas, por trás dessa dor, havia um profundo sentimento de gratidão. Mexi os dedos dos pés.
Depois dobrei os joelhos lentamente. Consegui ir embora de forma fraca e trêmula, mas minhas pernas realmente estavam funcionando novamente. O milagre daquela noite ainda estava comigo. Seu Zé entrou pela porta dos fundos, carregando um prato com mandioca cozida e um copo de chá quente bem doce. Bom dia, senhora. Graças a Deus, a senhora acordou. Trouxe um café da manhã simples. Cumprimentou ele com o mesmo sorriso amigável em seu rosto endurecido pelo tempo. Bom dia, seu Zé. Muito obrigada. Pode me chamar apenas de Clara, por favor. Não precisa me chamar de senhora, respondi, forçando-me a sentar e me apoiar na parede de ripas de madeira. Depois de comer um pouco da mandioca para forrar o estômago vazio, percebi que não podia perder mais tempo. Meu marido, a essa altura, deveria estar ocupado emitindo meu atestado de óbito com a ajuda da polícia que ele havia enganado. Eu precisava entrar em contato com a única pessoa no mundo em quem eu ainda podia confiar, além da minha falecida mãe. Seu Zé, posso pegar seu celular emprestado por um minuto? Preciso ligar para o advogado da nossa família. Ele era um bom amigo do meu falecido pai e só ele pode me ajudar a impedir o plano maligno do meu marido. Pedi com esperança. Seu Zé prontamente acenou com a cabeça, tirou do bolso da calça um celular antigo com a tela 1, pouco trincada, e me entregou. Claro, dona Clara. Este telefone é só para ligações e mensagens normais. Não tem internet. Espero que o número da pessoa que a senhora precisa ainda esteja funcionando. Peguei o celular. Felizmente, desde a infância, eu tinha o hábito de memorizar os números das pessoas importantes. Digitei as dezenas de números, ainda com os dedos um pouco rígidos, e encostei o celular no ouvido. Ouviram-se os toques de chamada. Meu coração bateu descompassado. E se o número tivesse mudado? E se ele não atendesse? Alô, quem é? Soou do outro lado uma voz autoritária e idosa. Era a voz do Dr. Carlos. Dr. Carlos sou eu. É a Clara, eu disse com a voz trêmula, contendo as lágrimas. Do outro lado da linha, houve um momento de silêncio. Ouviu-se um som razoavelmente alto de algo caindo, parecia uma xícara de café. Clara, meu Deus, é realmente você, minha filha. No noticiário da manhã disseram que você se afogou ontem à noite no lago e que seu corpo ainda não havia sido encontrado. Seu marido não para de chorar diante dos jornalistas. A voz do Dr. Carlos soava em pânico e descrente. Estou viva, Dr. Carlos. Meu marido não tentou me salvar. Foi ele quem me empurrou no lago com a intenção de me matar. Ele e Beatriz planejaram tudo isso. Dr. Carlos, preciso da sua ajuda. Estou escondida agora e tenho medo de sair. Meu marido pode me matar a qualquer momento se descobrir que estou viva. Meu Deus, que canalha! Onde você está agora, minha filha? Me passe sua localização. Vou te buscar imediatamente. Não ligue para mais ninguém. Além de mim, ordenou o Dr. Carlos com firmeza. Dei a ele as instruções de como chegar ao casebre do seu Zé, seguindo as indicações do velho pescador. Depois de desligar, devolvi o celular a seu Zé. Senti-me um pouco mais aliviada. Os reforços já estavam a caminho. 2 horas depois, um sedã preto com vidros escuros estacionou no pátio do casebre, coberto de mato alto. A porta se abriu, o Dr. Carlos saiu apressado. Ele não estava sozinho. Atrás dele, seguiu outro homem mais velho com uma pasta preta. Eu o reconheci na hora. Era o Dr. Ricardo, o neurologista que me tratou nos primeiros meses após o acidente. Até que meu marido o demitiu sob o pretexto de procurar outro método de tratamento. O doutor Carlos entrou no casebre. Ao me ver sentada na cadeira de madeira, com roupas velhas, mas viva e respirando, o velho me deu um abraço apertado. Lágrimas caíram sobre sua camisa. Graças a Deus você se salvou, minha filha. Perdoe-me por não ter conseguido cuidar de você todos esses 6 meses. Seu marido proibiu estritamente todos os seus parentes de a verem. Ele contratou seguranças para não me deixar entrar na sua casa. Tá tudo bem, Dr. Carlos. O importante é que nos encontramos agora, eu disse, enxugando as lágrimas.
Mas como o doutor Ricardo acabou vindo aqui com o senhor, o doutor Carlos suspirou fundo e convidou o doutor Ricardo a se aproximar. O doutor Ricardo abriu sua pasta e tirou um prontuário médico grosso, que eu conhecia muito bem. Clara, há uma verdade terrível que você deve saber sobre a sua condição durante todo esse tempo, disse o doutor Ricardo em um tom sério, que deixou a atmosfera no casebre tensa. Quando você sofreu o acidente há 6 meses, sua coluna realmente sofreu uma lesão grave. Mas depois de várias cirurgias e tratamento intensivo, já no segundo mês, do ponto de vista da estrutura física e dos nervos, suas pernas já deveriam estar funcionando normalmente. Fiquei atônita com as palavras dele. Como assim, doutor? Se minhas pernas estavam boas, por que eu não conseguia movê-las de jeito nenhum? Por que fiquei meses sentada naquela cadeira de rodas? O doutor Ricardo apontou para uma anotação no prontuário. Isso se chama paralisia psicossomática. O acidente te deixou com um trauma psicológico muito forte. O medo, o choque e o luto profundo pela perda da sua mãe fizeram com que seu subconsciente criasse uma barreira de proteção. Seu cérebro se recusava a enviar sinais para os nervos das pernas. A sua paralisia era real, mas o problema não estava nos ossos, e sim na sua mente. Eu expliquei isso detalhadamente ao seu marido na época, continuou o Dr. Ricardo, com o rosto cheio de pesar. Eu recomendei iniciar imediatamente a psicoterapia e a fisioterapia regular para destruir essa barreira mental. Mas seu marido ficou furioso. Ele me acusou de incompetência, me demitiu e assumiu o controle de todo o seu tratamento. Ele disse que você precisava apenas de descanso em casa. Ele não me permitiu contar a verdade sobre o seu estado. Minha cabeça girou com toda aquela informação. Então, durante todo esse tempo, meu marido permitiu intencionalmente que eu me sentisse inválida e impotente. Ele deliberadamente me manteve na ilusão da paralisia para que eu ficasse completamente dependente dele. E, milagrosamente, Dr. Carlos, o terrível acontecimento no lago ontem à noite foi o gatilho. O choque extremo, o medo incrível de se afogar e a água gelada congelando seu corpo forçaram seu cérebro a liberar uma quantidade massiva de adrenalina para sobreviver. Foi justamente essa descarga de adrenalina que destruiu a parede psicossomática em seu cérebro. Inconscientemente, seu instinto de sobrevivência assumiu o controle e fez os nervos de suas pernas funcionarem novamente. Lágrimas de raiva escorreram pelo meu rosto. Todos os mistérios agora estavam resolvidos. O chá, que era sempre um pouco amargo todas as noites, com certeza continha um sedativo forte. Ele era dado para que minha mente permanecesse entorpecida e eu nunca tivesse a chance de me recuperar do trauma psicossomático. Meu marido controlava meu corpo e minha mente completamente, como uma boneca morta. Então, qual é o verdadeiro motivo dele, Dr. Carlos? Por que o meu marido fez tudo isso? Se ele queria o meu dinheiro como marido, ele já usufruía de todas as facilidades e da grana que eu dava a ele. Por que ele precisava me matar? Perguntei com a voz trêmula, contendo as emoções. O Dr. Carlos esfregou o rosto, cansado, e tirou outro documento de sua pasta. Porque o dinheiro no bolso e a vida luxuosa que você proporcionava a ele nunca seriam suficientes para cobrir as dívidas que ele tem. Clara, eu estive conduzindo uma investigação secreta nos últimos meses depois, que desconfiei quando seu marido me demitiu do cargo de advogado da empresa. O Dr. Carlos abriu o documento e o colocou sobre a mesa rústica à minha frente. Meus olhos se arregalaram diante dos números inacreditáveis no papel. Seu marido é um viciado em jogos de azar. Antes do acidente, ele pegou dinheiro emprestado com uma facção criminosa muito perigosa, um sindicato do crime organizado ligado a apostas altas. O valor da dívida com os juros já chega a dezenas de milhões de reais. Esse sindicato começou a ameaçar-lo de morte. Seu marido se viu numa armadilha.
A única maneira de pagar a dívida era liquidar os maiores ativos da sua família, os investimentos de longo prazo e vender a participação majoritária das ações da empresa. Mas ele não podia fazer isso sem a minha assinatura ou impressão digital, rebati rapidamente. Como herdeira, minha mãe estipulou regras de herança muito rigorosas antes de morrer. Exatamente, respondeu o Dr. Carlos. É exatamente por isso que ele precisava da sua morte. De acordo com o testamento da sua mãe, se você morresse sem deixar filhos, toda a herança passaria legalmente para o seu marido legítimo. O seu marido já agendou um encontro em um cartório e com o banco para formalizar a transferência de todos os ativos na próxima semana. E você sabe quem é a tabeliã no cartório que está lidando com esses documentos fraudados. Cerrei os punhos com tanta força que minhas unhas cravaram dolorosamente nas palmas das mãos. A Beatriz. Aquela cobra trabalha num cartório conhecido na cidade. Isso mesmo, eles planejaram essa conspiração de alto nível juntos. O seu marido te mata. E a Beatriz garante que todos os documentos de transferência de bens pareçam legais aos olhos da lei. Explicou o Dr. Carlos, de mandíbula cerrada. Temos pouco tempo, Clara. A gravação no seu celular é uma excelente prova inicial, mas não é suficiente para acusar. Luz de homicídio premeditado. Se o seu corpo nunca for encontrado, eles podem contratar um bom advogado para contestar a autenticidade da gravação no tribunal. O choque, o luto e a descrença que haviam tomado conta de mim até aquele momento desapareceram, sem deixar rasto. Ao descobrir uma verdade tão perversa e sistemática, algo dentro de mim mudou. Meu coração se esfriou. O medo morreu no fundo do lago na noite anterior, dando lugar a um cálculo frio e letal. Olhei alternadamente para o Dr. Carlos, o Dr. Ricardo e seu Zé. Meu rosto tornou-se rígido, sem uma única lágrima. Se apenas uma gravação de áudio não for suficiente, então devemos encontrar evidências físicas que eles não possam refutar. Dr. Carlos, eu disse com uma voz calma e firme que surpreendeu até a mim mesma. Nós precisamos descobrir onde meu marido guarda os registros originais de suas dívidas de jogo. Se pudermos provar o motivo financeiro dele e pegar, Lu em flagrante com Beatriz, falsificando os documentos na frente dos representantes do banco, eles não terão a menor chance de escapar da responsabilidade. O Dr. Carlos olhou para mim com orgulho. Ele viu que a filha frágil de seu falecido amigo havia se transformado em uma verdadeira guerreira. Eu concordo. Nós vamos atacar Luz de onde eles menos esperam. Vamos bolar o plano aqui nesse casebre e garantir que eles caiam na armadilha que nós mesmos prepararemos para eles. Eu havia passado do medo para a vingança elegante. Meu marido poderia pensar que havia afogado uma pomba aleijada, mas, sem saber, havia despertado uma tigresa pronta para arrancar o coração dele. Depois de se certificar de que minha condição estava estável o suficiente, o Dr. Ricardo se despediu para retornar ao hospital e não levantar suspeitas em Tiago por sua ausência. Agora, no casebre humilde ao som do rio, ficamos apenas eu, o Dr. Carlos e o seu Zé. O ar do dia estava bastante quente, mas o frio da traição do meu marido ainda envolvia o meu coração. Tentei me levantar da cadeira de madeira, apoiando-me na mesa. Seu Zé rapidamente fez para mim uma bengala firme com um galho de árvore para me ajudar a caminhar. Cada passo era como andar sobre cacos de vidro, mas eu me recusava a desistir. Eu andava para frente e para trás, no cômodo apertado, forçando meus músculos muito adormecidos a trabalharem novamente. O Dr. Carlos acompanhava cada movimento meu com atenção. Em seus olhos velhos podia-se ler alívio, preocupação. Em seguida, ele abriu a pasta novamente, tirou algumas folhas com o esquema financeiro da empresa da minha mãe. Ele colocou os papéis sobre a mesa e olhou para mim muito seriamente. Clara, vamos pensar no nosso plano com muito cuidado, começou o Dr. Carlos. Tiago é um homem muito astuto.
Ele não age sozinho. Com a ajuda da Beatriz, que tem acesso a redes jurídicas e aos cartórios, eles podem fazer com que todos os documentos forjados pareçam absolutamente perfeitos aos olhos da justiça. Se simplesmente formos à polícia com a gravação do seu celular, eles podem negar tudo. Eles podem contratar um perito em áudio para questionar as provas ou até mesmo alegar que a gravação é resultado da manipulação de inteligência artificial. Precisamos destruir as fundações da mentira deles pela raiz. Parei e sentei-me novamente na cadeira, colocando a bengala ao meu lado. Então, o que devemos fazer, Dr. Carlos? Como vamos provar que o motivo principal dele são as dívidas de jogo? Se for com uma facção criminosa, não é muito difícil rastrear os fluxos financeiros deles? O Dr. Carlos sorriu enigmaticamente. O sorriso de um advogado experiente que já farejou a fraqueza do oponente. As facções criminosas e sindicatos do crime realmente não usam transferências bancárias oficiais para ocultar suas operações ilegais. No entanto, Tiago tem uma fraqueza fatal comum a muitos grandes apostadores: o orgulho e uma meticulosidade equivocada. Os jogadores sempre anotam suas perdas e ganhos, assim como para quem e quanto eles devem. Segundo informações de um detetive particular que contratei há alguns meses, Tiago guarda um pequeno caderno de capa de couro preta. Neste caderno estão contidos todos os detalhes de suas transações de jogo, nomes de agiotas da facção e cronogramas de pagamento. Ele não corre o risco de guardar isso no computador por medo de ser hackeado. Onde ele guarda esse caderno preto? Perguntei. E meu coração bateu mais rápido. Essa prova era a chave para mandar Tiago para prisão pelo resto da vida. De acordo com meu informante, este caderno é sempre guardado num cofre secreto no escritório dele, na sua casa, respondeu o Dr. Carlos de forma calma, mas firme. Dei um suspiro ofegante. O escritório do Tiago em nossa casa estava sempre bem trancado. Desde que me tornei cadeirante, ele proibia estritamente qualquer pessoa de entrar lá. Até Dona Lourdes era proibida de limpar o local, a menos que Tiago estivesse presente na sala. Se o caderno preto estiver lá, temos uma grande chance. No entanto, lembro que o sistema de segurança da minha casa agora é muito rigoroso. Tiago instalou câmeras de vigilância em todos os cantos após o meu acidente. Dr. Carlos, invadir o escritório do Tiago é praticamente impossível. A casa está cheia de câmeras e Tiago é o único que tem a chave do cofre. Como poderemos pegar esse caderno sem sermos notados? Perguntei, franzindo a testa, tentando encontrar uma saída. O Dr. Carlos me olhou com confiança. Não precisamos entrar lá. Temos olhos e ouvidos muito fiéis dentro daquela casa, a Lourdes. Olhei para o Dr. Carlos com descrença. A Lourdes, mas a Lourdes está com muito medo. Tiago pode machucá-la, se descobrir. A Lourdes entrou em contato comigo esta manhã. Logo, depois de ver nas notícias sobre o seu desaparecimento no lago, explicou o Dr. Carlos, acalmando meus temores. Ela estava chorando muito, achando que você realmente tinha morrido. Eu tive que contar a ela que você está viva e em segurança comigo. A Lourdes é uma mulher muito corajosa. Ela está disposta a fazer qualquer coisa para retribuir a bondade de sua falecida mãe e para ajudar você. Ela me informou que amanhã de manhã Tiago dará uma entrevista coletiva no jardim da frente de casa para manipular a opinião pública. Toda a atenção de Tiago, dos seguranças e dos jornalistas estará voltada para a rua. E nesse momento, Lourdes entrará em ação. É uma oportunidade muito boa. Um homem ocupado em chamar a atenção e fingir luto geralmente se torna muito descuidado, assentiu o velho pescador, que havia escutado tudo atentamente em um canto do quarto. O Dr. Carlos confirmou as palavras do seu Zé. Exatamente. Eu já dei as instruções para Lourdes. Enquanto Tiago chora para as câmeras,
Lourdes entrará no escritório por uma porta secreta do banheiro de visitas que você usava na infância para brincar de esconde-esconde. Tiago não sabe da existência dessa porta. A missão da Lourdes não é pegar o caderno. Se ele sumir, Tiago vai perceber na hora e cancelar o plano de liquidar os fundos. A missão de Lourdes é tirar fotos de cada página do caderno preto com o celular dela e depois mandar essas fotos para mim. Depois disso, ela deve colocar o caderno de volta no lugar. O plano soava muito arriscado, mas era a única opção viável. Acenei lentamente com a cabeça, imaginando a bravura de Dona Lourdes, que teria que se esgueirar debaixo do nariz de um monstro como Tiago. Se conseguirmos provas de suas dívidas de jogo em forma de fotos, poderemos usá-las para fazer o banco suspender todos os processos de liquidação de fundos, além de fornecer à polícia provas contundentes do motivo da tentativa de homicídio cometida pelo meu marido. Tudo bem, confiaremos em Lourdes para obter essas evidências, eu disse, com determinação. E quanto a Beatriz? Não podemos deixar essa mulher escapar impune. Ela é o cérebro por trás do apoio jurídico de todo esse plano asqueroso. Beatriz estará lidando com todos os documentos de transferência de herança amanhã à tarde no cartório onde ela trabalha, respondeu o Dr. Carlos, apontando para uma das folhas sobre a mesa. Assim que a polícia emitir oficialmente o atestado de óbito amanhã de manhã, graças ao espetáculo do Tiago, eles vão imediatamente legalizar a transferência de todos os bens da sua mãe para o nome do Tiago. Eles estarão comemorando a vitória deles numa sala fechada, junto com um representante do banco, a quem eles subornaram. É lá que vamos pegá-los em flagrante. Mas para que eles relaxem completamente e comecem a se apressar, devemos colocar um pouco de pressão psicológica no Tiago hoje. Estreitei os olhos, começando a entender a linha de raciocínio daquele advogado inteligente. O senhor quer que eu provoque pânico no Tiago? O Dr. Carlos abriu um sorriso largo. Exatamente. Um assassino em pânico comete muitos erros. Faremos seu marido acreditar que há alguém que viu o crime dele ontem à noite, alguém que está disposto a chantageá-lo. Dessa forma, ele forçará Beatriz a acelerar o processo para conseguir o dinheiro para pagar o chantagista. Eles cairão na nossa armadilha, sem desconfiar que o chantagista é a vítima que eles mesmos afogaram. Nós três elaboramos cuidadosamente a estratégia da falsa chantagem. A dor nas minhas pernas parecia ter sumido. Ela foi substituída por uma onda de adrenalina que fazia meu sangue ferver. Eu mal podia esperar para ver a cara do meu marido quando ele percebesse que a esposa aleijada que ele atirou no fundo do lago voltou como seu pior pesadelo. Naquela mesma tarde, seu Zé dirigiu sua caminhonete velha até o mercado municipal mais próximo. A pedido do Dr. Carlos, o robusto pescador comprou um smartphone barato e um novo chip pré-pago que seria impossível de ser rastreado. Seu Zé também voltou cautelosamente ao lago para cumprir uma tarefa especial. Por volta das 17h, seu Zé retornou ao casebre com um telefone novo e a foto que acabara de tirar na margem do lago, no local do incidente da noite anterior. Peguei o celular e olhei para a tela brilhante. Havia nela uma foto da minha cadeira de rodas, bastante danificada, jogada na margem lamacenta e pedregosa. Em cima de uma das rodas da cadeira repousava um relógio de luxo com diamantes. Meu coração deu um salto, era o relógio Rolex do Tiago, um presente de aniversário que eu havia lhe dado há 2 anos. Evidentemente, o relógio escorregou de seu pulso quando ele estava empurrando minha cadeira com todas as forças na noite anterior. Seu Zé encontrou o relógio no mato pela manhã e depois o colocou na cadeira para fotografar como prova para a chantagem. Excelente trabalho, seu Zé. Muito obrigado, elogiou o Dr. Carlos, dando um tapinha no ombro do pescador. Esta foto é mais do que suficiente para fazer o coração do Tiago parar por um instante.
Respirei fundo, olhando para a foto na tela com sentimentos confusos. Lembrei-me novamente da água fria do lago e do quão perto eu estive da morte. Mas agora eu controlava esse jogo. Abri o aplicativo de mensagens, digitei o número pessoal de Tiago, que eu sabia de cor, e anexei a foto. Então, com dedos firmes e sem hesitar, digitei a mensagem de ameaça. Eu vi o que você fez ontem à noite no pier. Tenho seu relógio como prova e também um vídeo de você empurrando sua esposa. Prepare 25 milhões de reais em dinheiro vivo. Se amanhã, à tarde, o dinheiro não estiver pronto, a polícia receberá tudo. Não tente descobrir quem eu sou, senão você vai se arrepender. Pressione o botão de enviar. A mensagem voou pela rede até a pessoa que destruiu a minha vida. Fechei os olhos, imaginando a reação de Tiago, quando ele recebesse essa mensagem no meio do seu espetáculo, na frente da polícia e dos parentes que foram prestar condolências. Meia hora depois, o celular na minha mão vibrou fortemente. Chegou uma mensagem do número de Tiago, composta apenas por 2 palavras que denunciavam pânico extremo. Quem é? Sorri friamente e não respondi. O Dr. Carlos me proibiu de continuar a troca de mensagens. O silêncio é a arma psicológica mais mortal. Que a imaginação e o medo do Tiago o atormentassem a noite toda. Que ele ficasse adivinhando quem era a testemunha que exigia um resgate tão alto, já que ele não tinha 25 milhões de reais em espécie. A única maneira de calar o chantagista era sacar a herança da minha mãe o mais rápido possível. E, de fato, nosso plano funcionou com perfeição. Ao anoitecer, seu Zé, que desde a tarde observava a minha casa de longe numa moto emprestada por um vizinho, ligou para nos relatar as novidades. Seu Zé disse que Tiago parecia muito atordoado. Ele saiu apressado de casa sem os seguranças, dirigindo o carro em alta velocidade pelas ruas movimentadas da cidade. Seu Zé o seguiu, mantendo uma distância segura. Tiago foi pro apartamento de luxo da Beatriz. Eles se encontraram no estacionamento subterrâneo. De longe, seu Zé viu como eles discutiam furiosamente. Tiago mostrava a tela do celular para Beatriz e o rosto da mulher empalideceu instantaneamente. O pânico era claramente visível em seus gestos nervosos e nas acusações mútuas. A manhã seguinte foi de muita tensão, era o dia decisivo. Conforme o nosso plano, Tiago realizou a coletiva de imprensa no jardim da frente da nossa casa pela manhã. Através da pequena televisão no canto do casebre do seu Zé, vi ao vivo o rosto do meu marido. Ele usava uma camisa social preta de mangas compridas. Seus olhos estavam inchados e vermelhos, como se tivesse chorado a noite inteira. Ele falava diante de dezenas de microfones com a voz trêmula. Eu perdi a metade da minha alma, soluçou Tiago diante das câmeras, enxugando suas lágrimas de crocodilo com um lenço. Minha esposa, a quem eu amava tanto, ela escorregou quando estávamos admirando a vista do lago. Eu tentei mergulhar para salvá-la, mas a água era muito escura e profunda. Não consegui protegê-la. Eu imploro à equipe de buscas que continue procurando o corpo da minha esposa, para que eu possa enterrá-la com dignidade. Tive ânsia de vômito a cada mentira que saía daquela boca suja. Como ele, interpretava seu papel com maestria. O público via nele um marido infeliz e extremamente fiel. No entanto, minha atenção se desviou imediatamente quando o telefone do Dr. Carlos tocou. Chegaram várias mensagens seguidas. Era da dona Lourdes. O Dr. Carlos abriu a mensagem e um sorriso de alívio apareceu em seu rosto. Ele me mostrou a tela do celular. A Lourdes tinha conseguido, enquanto todos na casa estavam focados na coletiva de imprensa. Lourdes invadiu o escritório de Tiago. Ela tirou fotos de dezenas de páginas do caderno preto com os detalhes das dívidas de jogo de Tiago, com a facção, com assinaturas de contratos e juros absurdos. Era a prova física que nem o melhor advogado poderia contestar. O motivo de seu crime agora estava absolutamente claro. Excelente, Lourdes murmurou o Dr. Carlos com satisfação.
Imediatamente, ele encaminhou as fotos para o e-mail de um delegado de polícia de alto escalão, seu velho amigo de confiança de muitos anos. Junto com isso, o Dr. Carlos também enviou a cópia da gravação de áudio do meu celular. Essas evidências eram mais do que suficientes para a emissão imediata de um mandado de prisão. Agora era a nossa vez de agir. Olhei para o espelho embaçado na parede de ripas do casebre. O reflexo não era da frágil e chorona Clara, que dependia de uma cadeira de rodas. Aquele era o rosto de uma mulher que havia ressuscitado da própria morte. Vesti o elegante conjunto de alfaiataria que o assistente do Dr. Carlos havia me trazido pela manhã. Prendi meu cabelo de forma impecável. Peguei minha bengala de bambu e endireitei-me, com o queixo erguido, embora minhas pernas ainda dossem quando eu me apoiava nelas. O espírito que queimava em meu peito me dava uma força incrível. Você tá pronta, Clara? Perguntou o Dr. Carlos, ajeitando seu paletó. Seu sedã preto já nos esperava do lado de fora. Balancei a cabeça afirmativamente, olhando diretamente para a saída. Estou mais do que pronta, Dr. Carlos. Vamos fazer uma visita à celebração do meu marido. Chegou a hora do fantasma do passado vir cobrar o que é seu. Nós três, eu, o Dr. Carlos e o seu Zé, saímos do casebre e entramos no carro. O motor rugiu, levando-nos pelas estradas rurais em direção ao centro da cidade. Nosso destino era o luxuoso edifício comercial no centro da cidade, onde ficava o cartório de Beatriz. Na sala fechada no 5º andar desse prédio, meu marido deveria estar sentado, nervoso e ao mesmo tempo na expectativa, aguardando para assinar os documentos de legalização da minha herança. Ele achava que, sacando esse dinheiro hoje, seria capaz de silenciar o chantagista anônimo e viver livre e feliz com a sua amante. Ele nem desconfiava que essa chantagista estava naquele exato carro, indo até lá não atrás do dinheiro, mas sim para arrancar a vida dele pela raiz de sua arrogância. A armadilha estava perfeitamente armada, a isca havia sido engolida. Agora era hora de puxar a corda com força e destruí-los diante da verdadeira justiça. O sedã preto dirigido pelo Dr. Carlos desceu lentamente até o estacionamento subterrâneo do alto edifício comercial no centro da cidade. Era neste mesmo prédio que ficava o cartório onde a Beatriz trabalhava. No carro reinava o silêncio, mas o ar estava denso de tensão e expectativa. Fiquei olhando meu reflexo no vidro da janela. O rosto estava pálido, mas a mandíbula estava firmemente cerrada. Ao meu lado, seu Zé estava sentado calmamente, suas mãos ásperas e calejadas cruzadas sobre o peito, pronto para me proteger e garantir a execução do nosso plano. O Dr. Carlos desligou o motor e se virou para mim. A equipe de policiais, liderada pelo delegado meu amigo, já está esperando no saguão do prédio. Eles estão à paisana para não chamar atenção. Eles vão subir com a gente e ficarão de prontidão na porta da sala onde o seu marido e a Beatriz estão reunidos com o pessoal do banco. Está tudo organizado com precisão cirúrgica. Clara, você só precisa entrar e destruir o mundo deles. Acenei lentamente. Seu Zé saiu primeiro para abrir a porta para mim. Ele estendeu a mão, ajudando-me a levantar. Peguei minha bengala de bambu, pisando com os 2 pés no piso de concreto do estacionamento. Uma dor persistente ainda subia das panturrilhas para as coxas, mas eu a ignorei. Essa dor não era nada comparada à dor de estar sendo afogada no lago gelado. Regularizei minha respiração e, passo a passo, segui o Dr. Carlos até o elevador. Cada batida da minha bengala no chão parecia o acompanhamento para uma canção mortal dedicada ao meu marido. Entramos no saguão principal. 3 homens fortes, usando camisas sociais, aproximaram-se do Dr. Carlos. Eram os policiais com quem tudo havia sido combinado. Eles acenaram para mim com respeito.
Um deles mostrou discretamente o distintivo, deixando claro que estavam prontos para efetuar a prisão a qualquer momento. Todos entramos no elevador, que começou a subir para o 5º andar. Os números no visor mudavam um após o outro, no mesmo ritmo da minha frequência cardíaca que acelerava. As portas do elevador se abriram. O corredor do 5º andar parecia muito luxuoso. Era coberto por um tapete vermelho e grosso que abafava nossos passos. No final do corredor havia uma porta dupla de madeira de mogno com gravação dourada. Sala de reuniões VIP. O Dr. Carlos fez um sinal para que os policiais assumissem posições de cada lado da porta. Dei um passo à frente, parando bem na frente da porta bem fechada. Fechei os olhos por um instante, concentrando-me. Através da porta pesada, ouvi vagamente uma conversa. Encostei o ouvido um pouco mais. Era a voz do meu marido. Já está tudo pronto, Bia. O banco já conferiu todas as assinaturas. A voz de Tiago soava muito apressada, com um pânico que ele não conseguia esconder. Acalme-se, Tiago. Você está deixando o gerente constrangido, respondeu a voz de Beatriz. Ela tentou falar de maneira profissional, mas eu sabia que ela também estava ansiosa. Senhor gerente, todos os documentos de óbito da polícia foram aprovados esta manhã. De acordo com o testamento, todos os ativos, investimentos e ações da empresa passam legalmente para o senhor Tiago como o único herdeiro. Por favor, verifique os documentos para a transferência de fundos mais uma vez. Ouviu-se o murmúrio de outro homem, provavelmente o gerente do banco. Sim, tudo parece estar de acordo com os procedimentos legais. No entanto, devo lembrar-los que o saque de uma quantia tão alta em dinheiro vivo, de 25 milhões de reais, num prazo tão curto, requer autorização especial. Ainda mais porque se passaram apenas algumas horas desde que a notícia da morte da sua esposa saiu na mídia. Eu preciso desse dinheiro agora, rosnou Tiago, perdendo a paciência. Ouviu-se um baque alto na mesa. Eu sou o marido legítimo dela e o novo proprietário de todos esses bens. Eu preciso desse dinheiro hoje para pagar despesas hospitalares, custos das buscas pelo corpo da minha esposa e para contratar uma equipe particular de resgate mais cara. O senhor não tem que fazer muitas perguntas. Apenas assine e transfira o dinheiro para minha conta pessoal. Beatriz imediatamente interveio. Peço perdão pelo meu cliente, senhor gerente. Ele está num estado emocional muito instável devido à perda da amada esposa. Por favor, seja compreensivo e nos ajude a acelerar o processo. Senti uma repulsa subir a garganta e quase vomitei. Que casal harmonioso na baixeza. Eles estavam usando a minha morte como pretexto para agilizar o roubo da minha família e pagar o chantagista anônimo que, segundo eles, achavam os perseguia. O Dr. Carlos olhou para mim e acenou, devagar. Havia chegado a hora. Empurrei a maçaneta da porta dupla com a mão esquerda, enquanto a direita se apoiava firmemente na bengala de bambu. A porta escancarou-se com um pequeno rangido, que instantaneamente interrompeu todas as conversas na sala. A sala de reuniões era muito espaçosa, com uma grande mesa redonda no centro. Sentados lá estava o meu marido, Beatriz, e 2 homens de uniforme do banco. Todos os olhares se voltaram para a porta. O tempo pareceu parar. O ar do ambiente parecia ter sido sugado. Os olhos do meu marido se arregalaram ao máximo, como se fossem saltar das órbitas. Seu rosto, antes vermelho de raiva, agora estava branco como uma folha de papel. Sua boca abriu, mas ele não conseguiu emitir nenhum som. Beatriz, sentada ao lado dele, não estava menos chocada. Aquela cobra deixou cair sua caneta, cara. O corpo dela tremia violentamente, como se tivesse acabado de ver um demônio ressurgindo do inferno. Entrei na sala. 1 passo, 2 passos. Caminhei de queixo erguido, olhando diretamente nos olhos do meu marido. O Dr. Carlos e o seu Zé
entraram logo atrás de mim, postando-se como os pilares da minha força. Boa tarde, eu disse com uma voz congelante, quebrando aquele silêncio sufocante. Desculpem meu atraso para esta importante reunião sobre a divisão da minha própria herança. O gerente e o assistente dele estavam na mais extrema confusão. Eles olhavam para o meu rosto e depois para o do meu marido. Dona Clara, mas as notícias não disseram que a senhora havia falecido ontem? Gaguejou gerente ao perguntar. Como os senhores podem ver, eu estou bem viva e respirando, respondi calmamente, sem tirar os olhos de Tiago. E o que é ainda mais surpreendente, eu consigo andar de novo, coisa que o meu marido definitivamente não esperava. Meu marido finalmente recuperou a voz. Seu instinto manipulador tentou superar o pânico. Ele se levantou de repente, forçou um alívio fingido no rosto e abriu os braços, como se quisesse me abraçar. Amor, meu Deus, graças a Deus, você está viva, exclamou Tiago com uma voz trêmula e afetada. Ele tentou se aproximar de mim. Meu amor, onde você esteve a noite toda? Eu procurei por você em todos os lugares. Eu quase enlouqueci, achando que você tivesse afogado no lago. Graças a Deus você se salvou. Antes que Tiago pudesse me tocar, seu Zé deu um passo à frente, estendendo seu braço grande e bloqueando o caminho do meu marido. Não se atreva a tocar na Dona Clara com as suas mãos sujas, trovejou o velho pescador. Tiago parou. Seu rosto se contorceu de raiva. Quem é você, seu velho? Como ousa me impedir de abraçar minha própria esposa? Saia daqui imediatamente. Soltei uma risada cínica, uma risada vazia e sem emoção. Pare com seu teatrinho asqueroso, Tiago. Aqui não há jornalistas, não há mais nenhum idiota que você possa enganar com essas suas lágrimas de crocodilo. Você não está feliz em me ver viva. Você está aterrorizado porque a sua vítima voltou do fundo do lago. O que você quer dizer com isso, amor? Não tô entendendo o que você está falando. Provavelmente a água gelada bagunçou sua cabeça. Vem cá, vamos para casa. Vou chamar os melhores médicos para cuidarem de você, insistiu Tiago, ainda tentando atuar como marido amoroso, apesar do suor frio que já escorria por suas têmporas. Tirei do bolso o meu celular e o ergui. Você se lembra deste celular, Tiago? Eu o escondi no bolso do meu casaco ontem à noite, dentro de um saco à prova d'água. Ele gravou tudo o que aconteceu no pier. O rosto de Tiago ficou ainda mais pálido. Beatriz, ao perceber a ameaça que pairava sobre eles, levantou-se num salto, em pânico. Tiago, sobre o que ela está falando? O que tem nesse celular? Gritou Beatriz de forma histérica. Não perdi tempo. Apertei o botão de reproduzir na tela e aumentei o volume no máximo. A gravação de áudio ecoou claramente pelas paredes acústicas da sala VIP. O ranger da cadeira sendo empurrada. Minha respiração ofegante. Amor, olhe para lá. O sol está tão lindo. A voz calma de Tiago. Sim, muito lindo, Tiago. Mas está muito frio aqui. Podemos voltar para dentro. Estou um pouco tonta, minha voz assustada. O ruído dos passos de Tiago se aproximando. Morra, idiota. Logo tudo será meu. A voz de Tiago sibilando cheia de ódio. O baque alto da água quando a cadeira caiu no lago e meu grito abafado. A gravação continuou, tocando a parte em que Tiago e Beatriz riam, comemorando minha morte no pier e discutindo seus planos de roubar minha fortuna e se casarem. O gerente do banco e seu assistente recuaram, cobrindo as bocas em choque ao ouvirem as provas contundentes de tanta crueldade. A evidência era inegável. A voz pertencia ao homem em pé diante deles. Isso é falso. Isso foi forjado, gritou Tiago estridente. Ele apontou para mim com a mão trêmula. Você falsificou minha voz num programa de inteligência artificial de computador. Você está tentando armar para mim porque tá louca. O Dr. Carlos deu um passo à frente, jogando sua pasta na mesa com um estrondo que assustou a todos. Ele tirou um monte de fotos do arquivo
e as espalhou pela mesa redonda. Se você considera essa gravação falsa, então o que me diz disso, senhor Tiago? A voz do Dr. Carlos ecoou firme e com autoridade na sala. Essas são as fotos do seu caderno preto de dívidas de jogo que o senhor mantinha escondido no cofre do seu escritório. A sua dívida total com a facção criminosa é de dezenas de milhões. Esses registros provam claramente o seu motivo para a tentativa de assassinato da sua própria esposa. O senhor tramou contra ela, agravou a paralisia psicossomática dela com sedativos e a afogou para se apoderar do patrimônio a fim de pagar as suas dívidas de jogo. A defesa de Tiago finalmente desmoronou. Suas pernas fraquejaram e ele recuou, esbarrando na cadeira atrás de si. Ele olhou em pânico para Beatriz, implorando por ajuda, mas a mulher que sonhava em se tornar uma senhora da alta sociedade agora se voltou contra ele. A ideia foi toda sua, Tiago! Gritou Beatriz, histericamente em prantos. Ela apontou o dedo na cara de Tiago. Foi você que planejou tudo. Você quem a empurrou. Eu só ajudei com a papelada do cartório porque você me ameaçou. Eu não tenho nada a ver com o assassinato. Clara, por favor, acredite em mim. Ele me obrigou. Calha a boca, vagabunda. Gritou Tiago com a mesma intensidade. O rosto dele ficou roxo e as veias da testa saltaram. Foi você que me falou sobre a brecha no testamento. Foi você que me mandou acelerar a morte dela para podermos pegar o dinheiro. Vê esses dois traidores atacando um ao outro como cães brigando por um osso me deu uma satisfação imensa. O Dr. Carlos fez um sinal para os policiais de plantão lá fora. Os 3 policiais da paisana entraram rapidamente no recinto. Tiago, Vasconcelos e Beatriz. Os 2 estão presos por tentativa de homicídio, falsificação de documentos públicos e formação de quadrilha, disse o policial sênior, pegando as algemas. Ao ver a polícia se aproximando, o pânico de Tiago se transformou em desespero selvagem. Como um animal encurralado, ele partiu de repente para cima de mim, tentando me agarrar pelo pescoço. Se eu vou pra prisão, vou me certificar de que você morra nas minhas mãos, sua aleijada, gritou ele alucinadamente. Mas antes que as mãos sujas dele encostassem na gola da minha camisa, seu Zé reagiu na velocidade da luz. O velho pescador, acostumado a puxar redes pesadas na tempestade, acertou um golpe forte no joelho de Tiago, fazendo meu marido cair de joelhos. No segundo seguinte, seu Zé torceu os braços de Tiago para trás e prensou a cabeça daquele canalha contra o tapete vermelho. Nunca mais tente encostar o dedo nela, sibilou seu Zé com uma raiva contida. Os 2 policiais rapidamente controlaram a situação, algemando Tiago. O terceiro policial algemou Beatriz, que não parava de chorar e se debater. Ambos foram arrastados para fora da sala VIP. O último olhar que lancei ao meu marido foi de uma vitória gélida. Minhas lágrimas secaram no fundo do lago e a partir de agora, aquele homem choraria lágrimas de sangue atrás das grades frias. Por muito tempo, fazia 6 meses desde as prisões no cartório. A frente fria havia passado e dado lugar a um verão quente e ensolarado. A brisa suave brincava com os meus cabelos que agora eu usava soltos. Eu estava sentada num banco de madeira na praça em frente ao fórum da cidade, esperando que o Dr. Carlos saísse do tribunal principal. Hoje era o dia do julgamento final e da sentença. Nesse último semestre, tive que comparecer constantemente à delegacia e ao tribunal para prestar depoimentos, apresentar evidências e participar de acareações cansativas. O processo judicial ganhou grande repercussão na sociedade e na mídia. O caso do marido traidor que tentou matar a esposa por herança para quitar dívidas de jogo com a facção virou manchete em todo lugar. Tiago contratou um advogado caro, usando o que restava das suas próprias economias, tentando reduzir a pena. Ele continuou a mentir e fingir que tinha transtorno mental pelo estresse de cuidar de uma esposa paralisada.
Contudo, toda a sua teia de mentiras foi facilmente derrubada pelo depoimento do Dr. Ricardo, pelas evidências fotográficas do caderno tiradas por Dona Lourdes e pela gravação de áudio do meu celular. Beatriz, por sua vez, tentou virar testemunha de acusação, fazendo um acordo de delação premiada na esperança de redução de pena. Ela expôs todo o plano macabro do Tiago desde o começo, como Tiago provocou o acidente do meu carro 6 meses atrás e como ele intencionalmente colocava sonífero no meu chá todas as noites. No entanto, o envolvimento de Beatriz na fraude de documentos públicos fez com que sua licença de tabeliã fosse permanentemente cassada sem direito a recorrer. A porta principal do fórum se abriu. O Dr. Carlos saiu com um grande sorriso em seu rosto velho. Atrás dele, radiante, caminhava Dona Lourdes. Eu me levantei rapidamente do banco, sem precisar de bengala. Sim, naqueles 6 meses, graças à fisioterapia frequente e à chama acesa no meu espírito, minhas pernas se recuperaram completamente. A barreira psicossomática estava arruinada e agora eu andava com a coluna ereta como antes. Qual é o resultado, Dr. Carlos? Perguntei, segurando a respiração na expectativa. O Dr. Carlos se aproximou de mim e apertou minha mão fortemente. A justiça prevaleceu, Clara. O juiz condenou Tiago à pena máxima permitida, passando décadas na prisão em regime fechado. Além da tentativa de homicídio, encontraram provas de que ele vinha sonegando impostos da empresa durante todo o último ano. A Beatriz pegou 25 anos de prisão por ser a cabeça no esquema de fraude de documentos e associação criminosa. Ambos nunca mais verão o que é ser livre antes do fim de suas vidas. Um alívio enorme preencheu o meu peito, como a água que rompe uma represa. O peso absurdo que esmagava os meus ombros durante todo esse tempo desapareceu completamente. Dei um forte abraço no Dr. Carlos e, em seguida, abracei a Lourdes, que chorava de felicidade ao meu lado. Essa vitória não pertencia só a mim, mas à minha falecida mãe, que me olhava do céu, e a todos que tiveram a ousadia de confrontar a injustiça. Uma semana após o veredicto, fui até o vilarejo litorâneo onde seu Zé vivia. Estacionei o carro perto da foz do rio, não muito longe daquele mesmo casebre rústico que um dia serviu de abrigo para mim. Seu Zé estava sentado na varanda da frente, remendando uma rede de pesca rasgada. Ao me ver, o velho pescador levantou-se num salto e me cumprimentou com aquele seu caloroso sorriso característico. Dona Clara, seja bem-vinda. Eu vi as notícias na TV. Estou muito feliz pela senhora, disse seu Zé de todo o coração. Tudo isso foi graças ao Senhor, respondi com um sorriso. Se o Senhor não tivesse me ajudado naquela noite, essa história teria tido um final totalmente diferente. Seu Zé, eu não vim só para fazer uma visita. Eu gostaria de convidar o senhor para caminhar até o cais aqui da vila. Eu quero lhe mostrar uma coisa. Seu Zé me seguiu com uma expressão de dúvida. Andamos pelo caminho de pedras rumo ao pequeno porto onde os pescadores atracavam seus barcos. Ao chegarmos no fim do pier, deparamos-nos com um moderno barco de pesca de médio porte ancorado ali, pintado no impecável branco e azul. Na proa estava escrito com letras grandes Anjo da Guarda. O barco era equipado com motores duplos e potentes, um sistema de navegação de última geração e um enorme porão refrigerado para peixes. Eu apontei para a embarcação. Este é o seu novo barco. A documentação da capitania dos portos já está no nome do senhor. Eu também abri uma conta poupança para garantir os estudos dos seus 2 filhos até terminarem a faculdade. Os olhos de seu Zé se arregalaram. A boca dele abriu, mas nenhuma palavra conseguia sair. Aquele velho e robusto pescador subitamente se ajoelhou no assoalho de madeira do cais, cobriu o rosto com suas mãos calosas e caiu no choro. Dona Clara, isso é demais. Eu não ajudei a senhora esperando esse tipo de recompensa. Sou só um homem pobre. Não mereço um presente tão caro assim, soluçou seu Zé com a voz trêmula. Eu também me ajoelhei de frente para ele, segurando-o com ternura pelos ombros.
Seu Zé, o Senhor salvou uma vida. Nenhuma recompensa pode ser alta o suficiente pelo preço de uma vida. Esse é o karma do bem-vindo de Deus, transmitido através de mim gratidão pela pureza de sua bondade. Por favor, aceite esse barco, use-o como seu ganha-pão, sem ter que arriscar sua vida numa tempestade usando o barco velho. Em prantos, seu Zé me agradeceu de forma interminável. Senti um grande calor tomar o meu coração. Utilizar a minha riqueza para transformar o destino de um bom homem que havia me ajudado trouxe muito mais alegria do que comprar as maiores ostentações deste mundo. 3 meses mais tarde, na chácara da minha família em Itaipava, um evento imenso tomou conta do local. O espaço, que antes serviu como testemunha muda do atentado contra a minha vida, sofreu uma transição integral. Optei por não vender a chácara. Em vez de fugir do trauma, eu a transformei em minha fonte de poder. A imensa casa no campo foi toda reformada e reinaugurada como a Fundação Luz da Esperança, um centro de reabilitação gratuito e refúgio direcionado a mulheres e crianças vítimas de violência doméstica. O pátio em frente da chácara estava lotado de convidados. Havia prefeitos, autoridades da região, além de médicos, especialistas e benfeitores. Dona Lourdes posicionava-se logo na primeira fileira, trajando o uniforme impecável de trabalho. Ela era a nova chefe do departamento de logística de toda a instituição. O Dr. Carlos e o Dr. Ricardo faziam parte do comitê honorário como conselheiros. Eu me posicionei atrás do pequeno palco com os microfones direcionados de costas para o lago, me preparando para proferir o discurso inicial. Eu sorri com toda a confiança, olhando para a assembleia presente. Eu outrora vi esse local como se fosse o meu próprio túmulo, eu afirmei no microfone. A minha voz ecoando na calma da tarde caindo na serra. Nesta área, destruíram as minhas asas justamente aqueles em quem eu tinha as maiores confianças. Foi no fundo daquela água fria e gélida que eu alcancei o entendimento que as mulheres detêm a capacidade de sobrevivência além de todas as razões racionais. Esta instituição surgiu por e para todos os indivíduos que, em determinado instante, se sentiram destruídos, em desvalia perante as paralisias atreladas à infidelidade e traição. A nossa missão aqui nesse espaço compreende sarar e restabelecer nossas feridas e provar que todas nós não somos fracas e vitimadas da desventura de outras, pessoas que são lutadoras inquebráveis. Uma intensa salva de palmas ecoou pela área inteira. Ao término da comemoração protocolar, conforme a recepção e os petiscos ganhavam os convidados na festa, me direcionei caminhando em direção do antigo pier que dava direto na água do lago. Era este exato piso da onde o meu marido arremessou minha cadeira para o rio abaixo no decorrer da fatídica noite. Eu continuei parada bem perto do topo, sentindo o toque cortante que acariciava e trazia memórias frescas e calmas ao tocar o meu rosto. O sol desaparecia além do limiar, espalhando relampejantes raios em formatos dourados sobre toda a vasta extensão calmaria do lago. Aquela água já não gerava em mim nenhum tipo do receio do passado. Na realidade, era uma nascente natural que indicava não somente onde a extinta clara do passado mergulhara, e definhou na fragilidade de ontem como o berço da poderosa sobrevivente na autonomia em minha fase atemporal das escolhas femininas e reerguimento de minha própria autonomia como humana renascida da profundidade que renasce a poderosa existência com uma visão de autonomia sem os preconceitos ou receios vividos antes daquele fim que, para outros, e até eu mesma antes poderia ter sido meu término em face das artimanhas do monstro a quem dei. E amei incondicionalmente no curso errático da confiança humana. Eu inalei bastante todo esse sopro límpido em total abundância e com cheiro intenso, advindo com os respiros na liberdade almejada.
O sofrimento e os infortúnios pertencentes àquele passado seguiram soterrados embaixo deste lago, espesso engolidos pelo mesmo abismo com o fim da cadeira velha e esquecida. Meu, então, companheiro bradou nas falácias das intenções que logo possuiria tudo, daquele e este todo o entorno. Mas a presunção dele provou a imensidão da arrogância corrompida nas falhas atroz do fracasso impiedoso dele com os crimes, cometidos sem compaixão pela esposa que jurou devoção e não traição e emboscada, como foi a tônica nos infortúnios orquestrados. E sim com isso minha trajetória contínua. E as pegadas nas metas contínuas seguem na força e determinação, qual tenho total posse sobre e o dom, pelas vontades inigualavelmente controlada, nas metas e os preceitos pelo quais sigo agora sob toda a vivência à frente. No transcurso desse mundão livre, as escolhas agora não dependem das maquinações. Traidoras, minha vida e cada escolha que agora abraça, sem correntes, ao mal querer que ele idealizara na ilusão para usurpar de meus bens, a resiliência por si mesma já tem base como pilar do poder supremo das conquistas sem dependência, vivendo num espaço e momento que os amargos infortúnios, orquestrados nas perdas superadas, e jamais retornem, restando livre como a dona irremediável, por inteiro de mim mesma trilhar sem empecilho pelo amanhã, incólume à escuridão da dependência e dor do passado, sob o teto da minha inalienável liberdade de ser, agir e desbravar as próximas vitórias em face de um legado agora todo meu, e ninguém, absolutamente ninguém, terá mais o poder de tirá-lo de mim.